Olá, alunos queridos, sou o professor André, língua portuguesa, língua espanhola. Estamos aqui hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho língua portuguesa, gênero textual, nós vamos trabalhar crônicas, certo? Para tornar mais agradável um pouquinho, são só poucos minutos de aula, nós vamos falar aí uns 5 minutos, então depois vocês dão um joinha lá se gostarem. Beleza? Gênero textual, crônica. É um gênero textual da língua portuguesa, é caracterizada por textos curtos, linguagem simples e que retrata aspectos da vida cotidiana, então os acontecimentos diários. Antigamente, mais para frente, nós vamos ver como funcionava a crônica, como era. Tá? Hoje elas são publicadas em jornais e revistas. As crônicas são um gênero textual que está entre os estilos jornalísticos e o literário, e que tem ponto de partida acontecimentos daquele tempo e lugar, ou do momento, né? É isso aí. Os cronistas buscam inspiração para os textos nos acontecimentos recentes, em situações banais do cotidiano, e convida o leitor a olhar o mundo como ele, né? Esse estilo literário começou a desenvolver-se no Brasil em meados do século XIX, juntamente com o nascimento da imprensa no país. Dentre os primeiros cronistas, nós temos aí os cronistas brasileiros, nós temos Machado de Assis e José de Alencar. Tem outros, né? Não vamos nem citar o nome deles aqui, que são muitos, mas nós temos Carlos Drummond de Andrade, que também Vinícius de Moraes, entre outros. O nome crônica, no entanto, já era usado para designar outro estilo da literatura, desde o século XV. Na Europa medieval e renascentista, as crônicas eram textos que faziam relatos de fatos históricos, né? Crônicas faziam relatos de fatos históricos. Bom, como estava dizendo, deu uma pausinha aqui para tomar uma água, já voltamos ao normal. A crônica, foi apresentada ao Brasil, ou veio ao Brasil no século XIX, com os nossos grandes cronistas aí que foram citados, Machado de Assis e José de Alencar. Nós temos depois disso nós temos o nome, né? Trabalhar o nome crônica. Vamos ver o significado e onde surgiu. A palavra crônica, ela vem do latim, faz referência ao tempo, à cronologia, né? Crônica, cronologia, tempos cronológicos. Esses textos, eles relatavam, relatam ainda de maneira cronológica grandes acontecimentos, como as conquistas territoriais e as grandes descobertas. É a forma em que eles são distribuídos atualmente também. Como eu tinha dito lá no início, são gêneros textuais que está entre o estilo jornalístico e literário, e eles são distribuídos hoje em jornais e revistas, né? E também na internet, né? Não pode esquecer de citar que a internet hoje é um veículo de comunicação mais utilizado pela sociedade. As características da crônica, nós vamos aí trabalhar um pouquinho então as características dela. A crônica é um gênero livre na forma e no conteúdo, mas algumas características estão presentes na maioria das produções. Algumas características, por exemplo, o ponto de partida. As crônicas partem de um acontecimento do dia a dia, como por exemplo a fila de um banco, um passeio no parque, a espera de um ônibus no terminal, um acontecimento político, um fato histórico da sociedade. Então são meios ou são os pontos de partida que é utilizado para se produzir uma crônica, né? Os cronistas não descrevem simplesmente os fatos, ele usa como ponto de partida para uma reflexão ou para um simples entretenimento do leitor. Proximidade com o leitor, outra característica da crônica. A linguagem da crônica é simples e coloquial, o escritor se aproxima do leitor e em alguns casos conversa com ele, né? Ao contar como enxerga determinado fato,
o cronista permite que o leitor veja o mundo com os seus olhos. Além disso, o cronista também permite que o leitor passe a perceber fatos do seu próprio dia a dia de uma maneira diferente. Fatos em que muitas vezes passam despercebidos por nós, certo? Outra característica é a utilização de ironia ou de humor. Então, a partir do fato, eles desmitificam ele e caracterizam lá, colocam um pouquinho mais de humor, um pouquinho mais de ironia na situação. São características muito comuns em uma crônica. O humor geralmente está nas sutilezas, naquelas situações com as quais muitas vezes nos deparamos e nem prestamos atenção. A linguagem da crônica é despretensiosa, né, e leve. Ela não busca convencer o leitor a algum ponto de vista, ou não busca convencer a nada, né? Mas assim, ele traz de uma maneira diferente, de uma maneira mais sutil, a situação, o ocorrido. Também é comum que as crônicas provoquem uma reflexão, mas de forma, como eu tinha dito, mais sutil, uma reflexão sobre os acontecimentos, né? Humor, eu acho que vocês já sabem o que é humor, né? Mas se vocês quiserem, eu posso dar uma palhinha para vocês depois, o que é humor e o que é ironia, tá? Vamos continuar na característica, que é a brevidade e a efemeridade. As crônicas são breves, brevidade, breve, isto é, textos curtos, com tempo, espaços e personagens limitados. Então são poucos. Textos curtos não tem como eu colocar vários personagens, então tem que ser poucos, né? E são também efêmeros, geralmente perdem validade em pouco tempo. Crônicas são efêmeras, né? Elas não têm um leque muito grande aí de validade, mas é algo, porque é algo do dia a dia, algo que aconteceu, algo momentâneo. Isso acontece porque os temas utilizados como norte para os cronistas são acontecimentos daquele tempo, o que pode tornar a crônica sem sentido para um leitor com um contexto em um outro tempo, né? Ou com outro contexto. Então, se você está procurando um texto, uma crônica aí, um acontecimento, né? E daqui, vamos colocar aí 2, 3 anos, você vai, aquele texto talvez não tenha a mesma validade que teve há 2 anos atrás, né? Porque a situação é outra, o momento é outro, então a crônica ela é efêmera, certo? Tem esse ponto de vista aí, tanto dos leitores quanto dos escritores. Mas vamos trabalhar aqui o que seria o humor. Substantivo masculino, né? Humore, no latim, significa disposição de ânimo de uma pessoa. A veia cômica, né? A parte em que as coisas se tornam engraçadas. Só para contextualizar, a expressão humorística está presente nas belas artes, pois tem sido procurada pelos artistas plásticos da caricatura através de pinturas em que toma forma do crítico social, político ou religioso. Estão nessas linhas vários pintores flamencos e alemães da Renascença. O gênero humor, né, ele vem caracterizado com coisas que tornam-se sutil, inventadas, né, para nos deixar de uma forma mais animada. A ironia deixa eu dar uma pausada aqui que eu já volto. Vamos lá. A ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto do seu significado literal. Quer dizer, você queria dizer uma coisa e diz outra, né? Dessa forma, a ironia afirma o contrário daquilo que se quer dizer ou do que se pensa. A ironia é a arte de gozar de alguém, de denunciar ou de criticar ou até mesmo de censurar algo ou alguma coisa. Por exemplo, a ironia, ela valoriza algo, mas quando na realidade ela quer mesmo desvalorizar, incluindo também um timbre de voz para caracterizar melhor o ato, né? Por exemplo, quando o filho está lá puxando a roupa do varal lá com o pregadorzinho
corre, aí a mãe pega e olha e fala, bonito, né? Pois é, o que ela queria dizer é que o que ele está falando, o que ele está fazendo não é certo, né? Mas ela chama a atenção de uma forma irônica, só fala assim, bonito, né? O filho já vai entender provavelmente. É uma forma de ironizar a situação, né? Apesar disso, a ironia não é apenas usada em relação a uma pessoa, mas também para fazer referência a uma situação, um acontecimento engraçado ou curioso, certo? Aí nós paramos na parte da ironia. Vamos voltar para nossa crônica lá. Efêmero, né? Acho que vocês queriam saber o significado de efêmero, então vou falar para vocês também. Vamos lá. Efêmero, então, né? Já deixar caracterizado para vocês, é um termo de origem grega. Efêmero significa apenas por um dia, usado para designar uma situação que dura muito pouco tempo. É antônimo de duradouro e permanente. Então, se é antônimo, nós já sabemos que é algo que quase não dura, né? Dura apenas por um dia ou por pouco tempo. Geralmente é um termo associado a tudo aquilo que tem um caráter passageiro, transitório, fugaz e de curta duração, e que é visto por apenas um momento. A efemeridade da vida é uma expressão muito utilizada para lembrar que a vida é passageira e por isso é imperioso que cada instante seja vivido intensamente, né? Então nós temos aí o significado da palavra efêmero, algo que dura pouco tempo, certo? Voltando para as nossas crônicas, né? Nós tínhamos falado lá as características da crônica, só para situar o cotidiano, o ponto de partida, a proximidade com o leitor, a utilização da ironia e do humor, a brevidade e a efemeridade, né? Que são os textos que duram muito pouco. Aí nós vamos para os tipos de crônicas. Tipos de crônica. Apesar de ser um estilo livre e fluido, costuma-se dividir didaticamente as crônicas em alguns tipos. Vejamos alguns deles, né? Nós temos as crônicas argumentativas, onde o autor defende algum ponto de vista e utiliza argumentos para justificá-lo. Mais diferente do artigo de opinião, o autor não tenta convencer o leitor, ele só justifica o acontecimento, né? Seu intuito é apenas apresentar sua opinião, sem necessidade de provar nada, assim como os outros tipos de crônica apresentam uma linguagem leve e informal, né? Crônica narrativa. A crônica narrativa conta uma história que pode ter um acontecimento ou ter acontecido ou não, né? Uma crônica narrativa. Com personagens, tempo e espaços determinados, poucas pessoas, poucos personagens, né? Um espaço de tempo limitado. Então, esse estilo da crônica pode ser escrito na primeira ou na terceira pessoa do singular e também pode conter diálogos. Narrativa. Crônica poética. A crônica poética é um texto em prosa que o autor imprime uma linguagem poética com lirismo, assim como na poesia. É comum a utilização de figuras de linguagem, como por exemplo metáforas, anáforas e antíteses. Ao escrever uma crônica poética, o cronista busca retratar sentimentos e emocionar o leitor, certo? Esses são os tipos de crônicas mais utilizados: crônica argumentativa, crônica narrativa e crônica poética. Bom, nós temos aqui uma pequena crônica, né, de Marina Colasantin, que nasceu na Eritreia, mas fez sua carreira profissional no Brasil, onde vive desde 1948. Eu vou postar essa crônica para vocês lá na sala de aula online, beleza? Agora eu só vou citar para vocês alguns cronistas brasileiros, né? Lógico que o Brasil possui excelentes cronistas, mas dentre eles nós temos Machado de Assis, Lima Barreto, Rubem Braga, né? João do Rio, Cecília Meirelles, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, entre outros, certo? Bom, pessoal, era isso. Só fazendo um resuminho, um apanhado geral, né? O que é a crônica para nós, né?
Atualmente, a crônica costuma ser publicada em jornais, em revistas e na internet. Isso aí vocês já perceberam, leram, viram, certo? E também tem como principal intenção provocar o leitor a uma reflexão sobre os fatos da vida, do cotidiano, né? Sobre o comportamento humano e de forma descontraída e bem-humorada, né? Por isso nós temos lá gênero, humor. A linguagem utilizada tende a ser informal. O narrador pode contar os fatos como observador, ou mesmo como personagem. Por isso a história pode ser escrita ou apresentada sempre em primeira ou terceira pessoa, né? Primeira ou terceira pessoa, do singular. Outra característica da crônica é a presença das palavras e expressões que marcam o tempo, as quais orientam o leitor a respeito do momento em que ocorrem os fatos. Os cronistas expõem nos seus textos seus pontos de vista, sua opinião ou até mesmo sua interpretação sobre o acontecimento que está apresentando. Em sua maioria, as crônicas são textos curtos e leves e de leitura muito agradável. Bom, era isso por hoje, só um abraço e até a próxima.